Esse foi o resultado de um dos nossos usuários nessa semana totalmente no automático. Foram quase R$ 500 de lucro gerados pelo robô investidor trader. Com esse valor que ele ganhou em apenas uma semana, ele já paga a licença do robô e ainda sobra. E o mais bacana é que a licença é vitalícia, então não existe mensalidade nem anuidade. Você paga uma única vez e o robô é seu para sempre. E outra coisa muito legal é que existe um grupo onde todos os usuários do robô conversam diariamente sobre resultados, dicas. Já são cerca de 3.000 investidores usando o robô investidor trader, o que mostra que é um excelente robô e que realmente pode trazer ótimos resultados para você. E se você não está acreditando nesses resultados, assim que você adquire a sua licença vitalícia, você já pode entrar nesse grupo e confirmar que esses resultados que eu estou mostrando agora foram enviados de verdade pelos nossos usuários. E outra vantagem, 7 dias de garantia para você pedir o seu dinheiro de volta. Segurança total na sua compra. Então não perca tempo. Clique agora mesmo em Saiba Mais, adquira sua licença vitalícia e venha lucrar no automático com a gente. Mais uma semaninha começando. Pra cima, loirão. Ei, você já trabalhou ontem, né, no Domingão. Mas é o seguinte, o Gabigol, que estaria tudo certo, finalizando as férias, se reapresentando hoje ao Flamengo, foi flagrado em uma casa clandestina, em um cassino, que é proibido no Brasil. E quando ele foi pego, ele disse que estava lá para jantar com os amigos, também não pode. Restaurante não está funcionando nesse momento, é só delivery, entregas, aquela coisa toda. Então, antes da gente comentar, vamos entender essa história. Poderia ter ficado sem essa, hein, Gabigol? Tá aqui no telão pra você. Boa, loirão. Acostumado aos flashes e imagens dos gols decisivos e comemorações de títulos, Gabigol voltou a aparecer quando menos se esperava e por uma péssima razão. O atacante do Flamengo foi flagrado em um cassino clandestino na madrugada de domingo, na zona sul de São Paulo. Uma festa para cerca de 200 pessoas, repleta de comidas e bebidas alcoólicas, em tempos em que perdemos cerca de 2.000 vidas brasileiras por dia. A operação foi uma força-tarefa montada pelo governo do estado, com as polícias civil e militar, Procon, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Guarda Civil Metropolitana. O cantor MC Gui também foi detido na festa clandestina. Segundo informações da polícia, Gabigol foi encontrado escondido embaixo de uma mesa e precisou deixar o local em uma viatura. Tinha mais de 200 pessoas. Para a polícia identificar o Gabigol foi mais de 40 minutos, porque ele se escondeu atrás de umas moças, atrás de uma mesa, e até chegar a vez dele, quando nós começamos a identificar as pessoas, aí constatamos a presença do Gabigol lá. Ele ficou um pouco irritado na hora, porque ele achou que a polícia estava lá para atrapalhar, para criar mais aglomeração, foi o que ele disse para nós, mas depois ele foi se acalmando e entendendo que ele tinha que se comparecer na delegacia. Não tenho esse costume de jogar, a única coisa que eu jogo mesmo é videogame. Estava com meus amigos e a gente foi comer, até acabamos comendo, e quando a gente estava indo embora, a polícia chegou mandando todo mundo ir pro chão. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Crime contra a Saúde Pública e precisaram assinar um termo circunstanciado, no qual se comprometem a prestar esclarecimentos aos policiais. Depois disso, foram liberados. E tal procedimento substitui a prisão em flagrante. Apesar da liberação, Gabigol ainda terá que comparecer à Justiça se o Ministério Público decidir o processar por crime previsto no artigo 268 do Código Penal, por infringir o poder público contra a propagação de uma doença contagiosa. E ainda pode ser processado também no artigo 50 do crime de contravenções penais, que proíbe jogos de azar em locais públicos. Ambos têm pena inferior a 2 anos. Lamentável, nosso grupo está cansado, a polícia está cansada. Hoje, nesse local aqui, sem janela, menor, jogando, bebendo, o bar livre. O pessoal não tem consciência do que está acontecendo, gente. Faltou sensibilidade da minha parte, né? Até por ser meu último dia de férias. Estava ali com meus amigos, estava feliz no momento de estar com eles, né? Um momento que a gente quase não tem. Então, acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, mas sempre usando máscara, sempre com álcool gel.
Então, e realmente, quando eu percebi que tinha um pouquinho mais de gente, eu tava indo embora. Em 15 de março do ano passado, quando vivíamos o início da pandemia, Gabigol publicou essa foto falando sobre os tempos difíceis, de infecções, doenças e perdas, que precisávamos nos conscientizar, tomar os cuidados necessários para preservar o próximo, crianças, idosos. No final, pediu para que todos pudessem se resguardar, ficar em casa e se proteger. O elenco do Flamengo ganhou um período de descanso após o término do Brasileirão e a equipe se reapresentou no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, incluindo o Gabigol, que provavelmente teve que dar algumas explicações. Sem dúvida alguma, o ambiente do futebol parece ser seguro, cercado de cuidados e testagens, mas somente se os jogadores fizerem sua parte quando retornam para suas casas. Mais do que nunca, é hora de prezar pelas vidas. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com Olha, só uma coisa. É por isso que o futebol acaba sendo paralisado ou as pessoas cogitam esse tipo de medida. Por quê? O jogador não tem responsabilidade. Ele é bem cuidado pelo clube, ele é testado, ele tem médicos à disposição, mas quando ele está na vida particular dele, quando ele vai fazer as coisas que ele quer, ele não consegue entender essa realidade maior. Não adianta ir para a internet, fazer discurso, escrever palavras bonitas ou apontar o dedo. Tem que ter exemplo. E aí o Gabigol, não importa que era o último dia de férias, não importa o que ele estava fazendo. Em São Paulo, especificamente, as restrições estão muito mais pesadas pelas próximas 2 semanas. Está todo mundo sabendo disso. A polícia atuou em vários lugares, não deixou que festas clandestinas tradicionais acontecessem. E aí, Denilson, o cara passa por uma vergonha, um vexame desse. Alguém tem uma imagem a zelar, um cara que é destacado no futebol, mas que nem sempre segue o mesmo caminho na vida particular. A gente fala aqui a gente fica pregando aqui, Renata, a questão dessa paralisação do futebol, o que eu acho que o futebol já demonstrou no Campeonato Brasileiro, cumprindo as 38 rodadas, que segue ali um protocolo seguro. Isso é verdade. Mas aí quando a gente vê esse tipo de comportamento, a gente fica aqui sem saber o que falar em relação ao futebol. Tá, e aí tá paralisado o futebol, todos os jogadores estão em casa, eles estão em casa mesmo? Então, porque o Gabigol, ele questiona a classe de jogadores. É nessa não é? linha. Aí, de repente, você vê o Moisés, o lateral do Inter, estava fazendo uma festa com a família, e a polícia baixou por lá em Porto Alegre. Você vê o que aconteceu com o Jô e o Otero num resort, com um surto de Covid no Corinthians, que até culminou com a demissão, o pedido de demissão do médico. Eu não consigo entender. Não dá para segurar 2, 3 semanas a vida, não dá para ficar em casa, ou se quer se reúne dentro de casa, com pessoas conhecidas, mas um local com mais de 200 pessoas, lugar clandestino, o cassino é proibido. E aí tem duas coisas, concordo com você, Lourão, e aí tem duas coisas. A primeira é o Gabigol saber da postura que ele tem que ter. Eu vou nessa ordem, na postura que ele tem que ter e saber que hoje ele é um ídolo do Flamengo, ele é um ídolo da molecada, principalmente da criançada, e aí ele tem que saber que ele tem uma responsabilidade em relação a isso. Eu não sou exemplo para ninguém, que eu já ouvi muita gente pública falando assim, né? Eu não sou exemplo para ninguém. A partir do momento que você se torna público, você passa a ser referência para alguém. Isso é fato. E o caso do Gabigol, para mim, é muito nítido que ele é referência para muitas crianças. Segundo, os amigos, né? O amigo não pode chegar e falar, Gabigol, na moral, mano, não vamos não, tio. O bagulho tá louco. Pandemia, mano. Não dá pra sair, não. Vamos ficar aqui na sua casa. Os amigos não podem falar. Pra mim, isso já não é amigo, entendeu? Porque não, se o mas cara fala, ele tem que ter a consciência, Denilson. Não precisa nem de opinião de amigo nenhum. É uma coisa muito lógica. Loirão, por isso que eu fui nessa... Ele é maior de idade, é um cara que tem que ter responsabilidade. Por isso que eu fui nessa ordem. Primeiro é ele, saber o que ele tem que fazer. Não, e outra coisa, sabe? Sério, Gabigol, é um cara que a gente já conversou com ele, não tem como não admirá-lo pelos gols, pelo atacante que ele se transformou. Agora, a gente está falando de uma atitude dentro da pandemia e de alguém que é público e alguém que representa uma instituição tão importante quanto o Flamengo, que até agora eu não vi nenhuma nota oficial do Flamengo, não sei se já foi divulgado algo, o clube tem que se posicionar em relação a isso também, mas uma coisa, vai dar uma entrevista e fala, não, eu fui lá para comer com os meus amigos, eu não jogo, mas por que sai para comer se não pode sair para comer? Então, se está com fome, pede alguma coisa para entregarem no prédio, na casa, não sei onde ele mora. Outra coisa, Denilson, aí o cara vem e faz uma declaração como se todo mundo acreditasse nisso, mas para que já não fala, errei, peço desculpas, vou melhorar e pronto, mas aí fica mascarando uma situação que essa é a sensação que eu tive, dizendo que foi lá para comer com os amigos. Não, e tava com a máscara e o álcool em gel, ele falou, né? Então, assim, é mais fácil, assume
que errou, e realmente, na minha opinião, ele errou, assume isso aí e acabou. Todo mundo erra, ninguém aqui é perfeito, nem eu, nem você, nem ninguém é perfeito. Em algum momento a gente cometeu e vai cometer erros, mas o importante é você falar, a declaração dele, para mim, não soa verdadeira. Para mim, não soa verdadeira quando eu vi o Gabigol falando. Mas, né, para outras pessoas que acreditaram nele, beleza. Mas eu fui no restaurante, não pode ir restaurante. Mas eu estava de máscara, mas vai comer de máscara como? Num negócio que tinha aí 200 pessoas dentro de um ambiente fechado, como essas imagens que a gente está vendo. Para mim, ele errou. E outra coisa, a polícia tem que interditar um lugar como esse. A polícia também não tem só que mostrar o Gabigol ou um MC que estava lá. Ela tem que interditar um lugar desse, não pode funcionar. Isso é proibido, isso não paga imposto. E a gente está vivendo uma situação crítica em que pessoas estão esperando dentro de ambulâncias para entrar num hospital. E a gente tem que ver esse tipo de coisa, cheio de menina arrumadinha, produzidinha, e sabe muito bem o que foi fazer lá dentro. Então, muita gente que estava lá tem a mesma responsabilidade ou falta de responsabilidade que o Gabigol. Ele não foi o único também, mas ele é público. Enfim, vamos mostrar como é que foi o Flamengo, ainda sem o time titular. Os jogadores se reapresentaram nesta manhã no Ninho do Urubu, com exceção do Arrascaeta, que volta amanhã do Uruguai. O Flamengo em campo criou inúmeras oportunidades, massacrou o Fluminense, mas um chute maravilhoso. O Flu fez 1-0 na estreia do Roger Machado. Mesmo sem a presença da torcida, o Fla-Flu não perde o charme. As arquibancadas, agora em silêncio, continuam a colorir o clássico. O primeiro encontro entre os rivais na temporada marcou também a estreia de Roger Machado no comando tricolor. Já Rogério Ceni preferiu assistir a partida da arquibancada, ao lado do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Dentro de campo, o time sub-20 do Fla contra o alternativo do Flu. E foram os garotos rubro-negros que começaram animados, levando perigo. Primeiro com o Rodrigo Muniz. E na sequência, PP de fora da área. Gomes recebeu o passe de Thiaguinho e soltou a bomba. Passou perto. Hugo Moura também deu trabalho a Marcos Felipe. O primeiro ataque tricolor só aconteceu aos 44 minutos e sem perigo para Gabriel Batista. Já na segunda etapa, Michael ganhou a dividida de Marcos Felipe, mas demorou para aproveitar a sobra e finalizou em cima do goleiro. O Flu respondeu na cobrança de falta do Danilo Barcelos, com cabeceio de Frazan. Enquanto isso, Mateuzinho arriscou a bomba. E Rodrigo Muniz, dentro da área, bateu nas mãos de Marcos Felipe. Na cobrança de escanteio, Frazan subiu mais alto, mas Gabriel Batista fez boa defesa. Até que aos 37 minutos, Igor Julião acertou um chutaço para garantir a vitória. 1-0. Cara, muito importante fazer um gol no Fla-Flu. Eu estou muito tempo na casa, sei da importância do jogo. Já vinha trabalhando a minha parte psicológica desde o início da semana, pela importância que é o Fla-Flu e a importância que é a primeira vitória no campeonato. Claro que eu não considero o resultado justo, porém a gente sabe que o futebol ele não vive de justiça, né? Conversei isso com eles no intervalo. Acho que a gente já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, pelo volume, né? Pelas chances que nós criamos. Só que o nível de concentração ele tem que estar o tempo todo, né? E numa bola lá, um chute de média, né? Eles acabaram acertando um belo chute e saíram com a vitória. Mas no futebol a gente sabe que não existe resultado injusto, né? Vence aquele que consegue, dentro dos 90 minutos, finalizar as oportunidades que criou. E a gente que finalizou, né, com um belo chute de longa distância do Igor. Resultado importante para o Fluminense, que soma os 3 primeiros pontos no campeonato e deixa a última posição na tabela. Já o Flamengo se despede do time comandado por Maurício Souza. Ao todo foram 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. A partir da próxima rodada, Rogério Ceni reassume a equipe à beira do gramado. Se a gente for analisar a forma como eles se comportaram, a coragem para jogar, a ambição, né? Um pouco de nervosismo no primeiro jogo, mas depois um controle total dos jogos, inclusive hoje, né? Mostraram que são jogadores que estão num processo de evolução. E assim que o Rogério entender que eles têm que estar na equipe principal, vão estar porque tem qualidade. Eu vejo o Campeonato Carioca como um campeonato muito importante que nós queremos também vencê-lo. Eu vejo também o Campeonato Carioca como importante estágio para as competições que a gente tem no ano, e a mais imediata delas é a Libertadores. Agora as equipes terão a semana livre para treinamentos. O Fla só volta a campo na sexta contra o Resende, enquanto o Flu joga sábado contra o Bangu. Igor Julião, que golaço, hein? E que
momento dele tomar a decisão, perceber a posição do goleiro, chutar e definir o placar do clássico. O Flamengo foi infinitamente superior em termos de construção de jogadas, de finalizações. O time que teve mais volume de jogo, mas isso não quer dizer nada, não é, Denilson? Nada. Eu acho que assim, um ponto positivo é a qualidade do que o Flamengo tem, né? Só para fazer uma comparação ali, uma analogia com o que o Palmeiras também vem fazendo. Colocando a molecada para jogar, a molecada vem dando conta do recado, apesar da derrota. O próprio treinador ali, que é do Sub-20 ali falando em relação ao desempenho, aos números. Bacana isso, tem que ter isso como referência, mas o gol do Julião foi um golaço. Num erro do Flamengo, né? Ele errou um passe ali para trás, ele ajeita a bola e bate. E o Julião, que é um cara que não é o principal jogador do Fluminense, e longe disso, mas eu tenho a sensação que é aquele cara do grupo, sabe? Que corre um Pará do Santos, um Márcio Araújo em algum momento lá no Flamengo. O Julião, acho que é isso no Fluminense. As pessoas acho que gostam dele lá e ele faz o que o treinador pede para fazer, ele não se complica. Agora, a gente vê que o Fluminense tem se dado bem diante do Flamengo em clássicos, mas é só começo de temporada, vai acontecer muita coisa e os titulares do Flamengo se reapresentaram hoje. Então não perca tempo. Clique agora mesmo em Saiba Mais, adquira sua licença vitalícia e venha lucrar no automático com a gente.